O que é pior, ser socado pelo Thanos na cara, traído pela sua namorada ou envelhecer de repente e se tornar inútil? O Capitão América já enfrentou tudo isso e muito mais. E hoje eu vou te mostrar então os momentos mais sombrios, as piores coisas, as maiores tragédias da vida do Capitão América. Ficou curioso? Vem comigo agora para descobrir. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E o Capitão América é um dos heróis mais icônicos da Marvel, né? O clássico Steve Rogers, que foi um herói honrado, né, na Segunda Guerra, antes mesmo de ganhar o soro do super soldado, ele já era um exemplo, né? E com tudo que fez, ele se tornou um símbolo para as pessoas e até para os heróis, né, que vieram depois. Mas o que nem todo mundo sabe é que a sua história, né, e de alguns outros que assumiram também o escudo é marcado por momentos trágicos, né? Tipo, até vergonhosos também. Algumas batalhas brutais que ele passou, traições inacreditáveis que ele já sofreu. Então, você precisa ficar até o final desse vídeo, porque hoje tá polêmico. A primeira colocação da nossa lista, então, é pra acabar de vez com qualquer um. Nem o Capitão América segurou essa barra. Mas se tem uma coisa que você não precisa segurar, é a vontade de dar um like aqui embaixo desse vídeo. Não precisa ter medo, porque só assim a plataforma vai entender que você quer receber mais vídeos da Marvel como esse. Então clica aqui agora e se inscreve também com o sininho para não perder, beleza? Combinado? Posso contar com isso? Vamos lá para essa lista que tá demais. Vamos lá. A perda de Bucky. Galera, agora a gente tem um dos retornos que mais deu certo nas HQs, né? Como se fosse também o retorno do Capuz Vermelho na DC, né? Quando o Jason Todd finalmente voltou dos mortos, a gente teve o Capuz Vermelho. Então algo parecido aconteceu com o Bucky Barnes, né? O melhor amigo do Capitão América, que em 2005, então, ele retornou dos mortos nos quadrinhos da Marvel. Realmente, quando ele voltou, tudo mudou. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, né, tanto o Bucky junto com o Capitão América, eles tentaram, então, desarmar uma bomba, né, em um avião. E a explosão separa eles, né? Separa o Steve Rogers do Bucky Barnes. E o Bucky, ele afunda, então, lá nas águas geladas, né? Naquelas águas geladas, e um submarino soviético acaba resgatando ele. Mas, transforma ele num assassino brutal, né? Mas consegue, então, fazer uma lavagem cerebral nele, né? Que consiga controlar ele mentalmente de uma forma que ele não desobedeça nenhuma ordem mesmo, né? Então aí ele fica conhecido, então, como o Soldado Invernal que a gente conhece. Então essa reviravolta não só destrói a amizade dos dois, né? Mas também traz um sentimento de tristeza e profundo sofrimento para o Steve, né, que tem que lidar com tudo isso com a volta do amigo dele. E a gente viu muito bem isso lá no filme do Capitão América 2, né, o Soldado Invernal. Realmente foi um baque muito grande, né, um dos pontos mais delicados da história do Steve Rogers. William Dafoe. E no cinema, né, a gente viu então o Sam Wilson assumindo o legado do Capitão América e Steve Rogers, né? Mas nas HQs, vários outros nomes também já assumiram o escudo do Steve Rogers, né? Porque depois da aparente morte, né, do Capitão América e do Bucky Barnes mesmo, o William Dafoe foi o substituto então do Capitão América. Ele foi escolhido para assumir o manto, né? E ele que ficou conhecido como o espírito da liberdade, né? Então, mas a sua jornada como na identidade de Capitão América foi bem breve, né? Porque em pouco tempo atuando, ele já foi esmagado por um robô. Ele já morreu logo em seguida, assim, ele ficou muito pouco tempo. O lado bom é que ele conseguiu desativar o robô antes da morte dele, né? Mas pro lado dele já era tarde demais. Ele cumpriu a missão, mas não conseguiu sair com vida. Então, a história dele é uma lembrança, né, do legado do Capitão América, que muitas vezes pode ser fatal mesmo, né? Principalmente se você não tiver o soro do super soldado para aguentar. William Burnside. E outro personagem que tentou assumir o escudo do Capitão América, né, foi esse William Burnside, né, que se submeteu então a um experimento que tornaria ele um novo Capitão América. Mas ele também, junto com o parceiro dele, o Jack Morrow, eles acabaram então ficando muito paranoicos, né, com tudo isso, né. Eles foram colocados então por causa disso numa suspensão criogênica. Eles não conseguiram lidar com todo o experimento que foi feito. Então, Burnside, ele começou como herói até a história dele, mas ele acabou se tornando um vilão mesmo, né? Ele mostra também a linha entre o bem e o mal ali,
que é muito difícil de, às vezes, você conseguir se manter com tanto poder e continuando bom. Então é isso que diferencia até o Steve Rogers, né? Velho Capitão América. Enquanto no final de Vingadores Ultimato, né, a gente vê o Steve Rogers passando o escudo, né, para o Sam Wilson, depois dele decidir então voltar no tempo, né, ter uma vida ao lado da Peggy Carter ali, que era o final perfeito mesmo pro personagem. Nos quadrinhos originais, a versão idosa do Capitão América, tipo, não é tão gloriosa assim, não tem um ótimo motivo como esse tem, né? Porque nos quadrinhos das HQs a gente tem a extração, né, do soro do super soldado do Steve Rogers pelo vilão Ron Shan, né, que faz então o Steve envelhecer rapidamente. Então ele acaba ficando incapaz de lutar, né, de continuar lutando e assumindo a identidade de Capitão América. Então ele fica como líder ali apenas pelos comandos, pelo rádio ali, pelo comunicador, e é uma situação bem diferente do que ele está acostumado, né? Então é uma queda muito grande, né, para um herói de guerra, né, que sempre está ali na linha de frente e agora ele não consegue mais. Então é um dos momentos mais complicados que o Steve Rogers já teve que passar. O soco de Thanos. Em Vingadores Guerra Infinita, né, a gente viu o Capitão América e os outros heróis enfrentarem o Thanos numa batalha, tipo, épica mesmo, né? Mas nos quadrinhos a luta é ainda mais brutal, porque durante a saga também Infinite Gauntlet, né, a Manopla do Infinito, o Thanos ele se enfraquece então para ter uma luta mais equilibrada com os Vingadores. Tudo para impressionar a morte mesmo, né? Olha onde vai a loucura do Thanos, né? Mas um momento crítico ali da luta, depois do Thanos destruir o escudo do Capitão América, do mesmo jeito que ele faz lá em Vingadores Ultimato, ele derruba o Capitão América com um soco, deixando ele inconsciente. E essa cena já mostra, né, que, tipo, não só a força de Thanos, mas também a vulnerabilidade que o Steve Rogers tem, porque mesmo com o soro, ele ainda é um ser humano, né? E como todo ser humano, ele não sobrevive a tudo. Então essa humilhação foi bem barra pesada para o Steve Rogers conseguir aguentar. Hydra! Você lembra do caos que isso gerou na internet, galera? Eu lembro porque eu tava lá em 2016, quando a gente teve uma das reviravoltas mais controversas dos quadrinhos, né? Tipo, todos os sites de mídia, eu também noticiei isso na época, quando o Capitão América, ele falou Hydra, né? Ele fosse da Hydra e não o Steve Rogers que a gente conhece, como se fosse um agente, como se fosse um infiltrado e fosse um traidor do país dele. Então, tipo, essa revelação, né, ela aconteceu depois de uma reescrita da realidade, onde o Steve foi criado para acreditar, então, na ideologia da Hydra, né? Só que quando a gente teve a imagem divulgada, ninguém sabia disso. É claro que eles iam dar uma explicação depois, né? Mas essa mudança, tipo, já gerou uma onda de hate dos fãs, né? Que era uma ameaça atrás da outra, né? Até ameaça de morte o escritor, o Nick Spencer, ele recebeu. Tipo, o impacto dessa revelação reverberou em toda a Marvel, né? A imagem do Capitão América foi manchada até naquele momento, né? Tipo, de um jeito que ninguém imaginava que seria. Então, realmente, esse ponto precisava estar aqui nessa lista, concorda? Me diz aqui se você também ficou muito bolado quando isso aconteceu nas HQs. E já diz também outro momento assim que te deixou com muita raiva de uma decisão que a Marvel tomou. Comenta aqui embaixo que eu tô curioso para saber. Guerra Civil! E a Guerra Civil, né, galera, foi outro arco, outro marco, né? Um arco e um marco na Marvel, porque foi quando os Vingadores se dividiram, né, entre os que apoiavam e se opunham ao registro dos super-heróis, né? Só que aqui vem uma diferença também que muita gente que só viu os filmes não sabe, né? Porque diferente do cinema, nas HQs não é só o registro dos personagens, dos heróis, como se eles fossem do governo, e sim também da identidade secreta, né? Também de revelar qual a sua identidade para o mundo. Então o Capitão América ficou do lado contra e o Tony Stark a favor. Claro que no MCU não tem tanto isso de identidade secreta, então esse tema não foi usado, mas ele é muito interessante também, né? Ainda mais interessante do que o só do registro, né? Mas, como vocês devem imaginar, né, isso gerou uma das crises mais intensas que o Capitão América já enfrentou. Aliás, no filme, né, o Steve estava determinado para proteger o Bucky, né? E ele se opõe ao governo e acaba tendo que lutar contra o Tony Stark, assim como nas HQs, mas com alguns momentos diferentes, né? Bem diferentes também. Com vários clímax, né? Aliás, tem vários trechos do filme que eles replicam as HQs, e tem um trecho muito icônico também, que é quando o Steve ele crava o escudo mesmo no peito do Tony. Então simboliza, né, aquela batalha de uma ruptura profunda entre os dois, né?
da amizade entre os dois ali e que meio que não tem mais volta. Então, tipo, todo esse peso, assim, com certeza marcou muito na história do Capitão América. E a gente já volta para falar de Guerra Civil daqui para frente, mas fica aí que você vai ver qual é o primeiro lugar. Preso na Dimensão Z. E antes de ir para a reta final do vídeo mesmo, a gente tem que falar do arco Castaway in Dimension Z, né? O Capitão América, quando ele é preso num mundo criado pelo Arnim Zola, né? Onde ele passa, então, 12 anos ali preso. E durante esse tempo, então, ele até consegue um filho adotivo, né? O Ian, que ele resgata, então, do Arnim Zola, né? E, tipo, essa fase que o Capitão América fica nesse lugar, tipo, é simplesmente a maior teste de tortura psicológica e física que ele podia ter. Porque, tipo, ele teve que lutar contra o tempo mesmo, para salvar, para voltar à Terra, né? E impedir o Zola que tomasse controle totalmente da sua mente. Então, com certeza, apesar dele ter conseguido outras pessoas lá para ajudar ele, essa dor, né, de estar separado por tanto tempo, 12 anos na vida que você tinha antes, é uma das piores experiências que ele podia ter. Só não mais que o tiro de Sharon Carter. E a gente volta, então, como eu disse, para a Guerra Civil, né? Uma das reviravoltas mais trágicas mesmo, quando a Sharon Carter, a namorada do Capitão América na época, é manipulada, então, para disparar contra ele. Um dos momentos mais inesperados, né? Porque depois dele ser atingido, o Steve realmente morre aqui, né? Tudo isso com o controle do vilão por trás ali, né? E a dor da Sharon, né? E a culpa que ela carrega depois disso de perder o Steve, tipo, traz uma profundidade muito grande, né? Que ela nunca conseguiu superar. Então, sem dúvida, tipo, ser traído pela própria namorada aqui nessa situação foi o jeito mais trágico que o Capitão América poderia morrer. Tipo, não tem nenhum jeito assim que eu imagino, ainda mais ele caído desse jeito nessa cena que ficou muito icônica e trágica também, né? Esse, sem dúvida, foi o momento mais triste de todos, né? Mas agora eu quero muito saber de você. Eu tenho um desafio. Coloca aqui embaixo o seu top 3 de piores momentos do Capitão América. E claro, se faltou algum momento aqui também, comenta, né? Que eu posso fazer outros vídeos. E se liga também nesse vídeo aqui que tá demais, com as versões mais poderosas do Homem-Aranha no nível Deus. É isso mesmo. Clica aqui agora para conferir. É isso aí, valeu, falou, até mais.